Olá, eu sou a Isabel Maio e este é o terceiro episódio do Fios de Maio. Hoje é dia 26 de março de 2023, já passa das 6 da tarde, por isso eu quero ver se consigo fazer um episódio que não fique muito longo, para que a luz se mantenha mais ou menos assim simpática e eu não fique aqui muito tempo. Eu estou aqui a olhar para uma cábula porque no último episódio fiz umas anotações e deixei coisas por dizer que estavam escritas nas anotações, que é assim algo que eu acho que foi de mestre. Portanto, para que eu não me esqueça outra vez, vamos começar por dizer que se calhar muitas de vocês já sabem e já lá foram espreitar ainda bem, mas eu tenho que dizer aqui que depois da Catarina do Vão de Escada ter referido o meu podcast num dos episódios dela, eu notei que realmente mais gente veio espreitar o meu cantinho e, portanto, é esse o efeito que eu pretendo que este meu aviso faça com os podcasts Tânia, da Tânia das Meias, da Tânia da Bola de Pelo Criações, que toda a gente já conhece subejamente, que é uma querida, é extremamente generosa, disponibiliza há imenso tempo conteúdos gratuitos. A Tânia ensina a fazer meias, a Tânia ensina técnicas, a Tânia tem modelos giríssimos e, portanto, é dar lá uma espreita dela. Está dentro do canal da Bola de Pelo Criações e, portanto, é só espreitar os episódios do podcast. Acho que a Tânia já fez 2 e, portanto, vão lá ver que de certeza que vão gostar. O outro podcast é o podcast da Cris Alves. A Cris é uma tricotadeira portuguesa que vive na Alemanha e, portanto, ao ter a coragem de chegar-se à frente da câmara e mostrar aquilo que está a fazer, encurta esta distância tão grande que temos fisicamente e podemos estar com a Cris virtualmente e ver o que ela traz nas agulhas. Ela é super meiguinha, é uma doçura. Eu tive o privilégio de a conhecer pessoalmente no almoço de Natal do Discord da Cristina e realmente vale mesmo a pena ir lá dar uma espreita dela e verem o que é que a Tânia anda a fazer, a Cris anda a fazer. Fazer aqui uma salvaguarda para os podcasts noutra língua das tricotadeiras portuguesas. Portanto, a querida Mariana Páscoa estreou-se em inglês há relativamente pouco tempo e deixar aqui a salvaguarda para quem se calhar ainda não prestou atenção, porque eu acho que apesar do conteúdo às vezes ser repetido, vale muito a pena ver as nossas meninas falarem noutra língua. Às vezes tiramos dúvidas, familiarizamos-nos mais um bocadinho com outra língua, aprendemos termos em inglês que podem ajudar nas receitas e, portanto, sempre que alguém está disposto a partilhar aquilo que faz, é uma mais-valia. Portanto, ainda antes da Mariana já o faziam a Naná, a Carolina Frias, a Fátima e a Catarina do Tricô Tranquilo em francês. Portanto, não se esqueçam de ir lá dar uma espreita dela e fazer um comentário amoroso, porque esses são os que valem a pena. Pronto, agora tenho mais um aviso, porque só vai ficar por dizer também que já queria ter dito no outro episódio. É que vocês de certeza que também já sabem que eu ando sempre atrasada com as notícias, aqui não há novidades. Aqui é tudo do conhecimento geral. A Maria João Duarte, que já no tempo do blog nos tinha mostrado que tinha talento para a tinta, tem os fios pontinhos ao vento à venda online. Portanto, não estejam à espera. Vão lá dar uma espreitadela à loja. A Maria João faz coisas maravilhosas. A Maria João pinta, acho que é a única em português que pinta fio às riscas, daqueles que não é preciso estar a juntar os bocadinhos e fazer nós e rematar mediante as pontas, e tem um bom gosto tremendo. E depois ainda tem a opção de ter fios de cores sólidas que conjugam muito bem com as riscas, com os splash, que são os fios com matizados, com variações, e depois ainda tem as minis que dá para fazer conjugações maravilhosas. Portanto, toca a espreitar. Já não vai ser novidade hoje que eu vou dizer que a Maria João já revelou ontem, que vai estar no Knit with Friends com todas estas maravilhas, e para quem não vai poder ir lá e se calhar apalpar, cheirar e escolher a sua cor presencialmente, tem sempre a loja online, portanto não deixem de dar uma espreitadela que vale mesmo a pena. Pronto. E então, como temos que seguir para os trabalhos acabados, aproveitamos aqui a dica do fio da Maria João
E eu vou-vos mostrar um trabalho que eu acabei. Isto são tenho que ler. Swing Your Partner Fingerless Mitts, da Kay Litton, conhecida como The Crazy Sock Lady. Eu acho, não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que já tinha feito este padrão numas meias, porque eu acho que o padrão é igual às Heel Toe Do-Si Do, que eu já fiz. É um padrão da Kay que eu comprei, já experimentei e gostei imenso. Portanto, as luvas têm, obviamente, forma de colocar, porque têm no direito este padrão feito com aumentos e diminuições, e na palma da mão elas ficam lisas. Têm um canelado, um por um aqui e aqui também com meia torcida. São super fáceis de fazer. E eu fiz estas luvas a pedido da Maria João. A Maria João pediu-me que escolhesse um fio dela, um qualquer, um modelo ao meu gosto, embora ela tenha ajudado a escolher, e perguntou-me se eu lhe tricotava um modelo que eu achasse giro com um fio à minha escolha. Eu escolhi o Mix and Match número 20 e fiz então este padrão que eu já tinha há algum tempo. Eu queria que elas tivessem ficado exatamente iguais, não ficaram. Até porque, não ficaram principalmente porque eu acho que esta foi a primeira e ela está um bocadinho mais justa, e a segunda, ao contrário. Esta foi a primeira e está mais larga, esta foi a segunda, sim, e está um bocadinho mais justa. Assim é que foi. Eu apertei o ponto na segunda luva. Não, foi uma coisa que eu não consegui evitar. Foi culpa minha. Eu devia ter dividido o novelo e devia ter tricotado as luvas em simultâneo, que é uma coisa que eu costumo fazer com as meias, mas como quis conservar o que me sobrasse tudo inteiro, não fiz isso. E depois notou-se na tensão. Portanto, eu usei a mesma agulha, terminei uma, libertei a agulha e iniciei a segunda, e o facto de não ter tricotado em simultâneo as partes fez diferença. E portanto eu tentei começar no mesmo sítio. Esta foi a primeira, tem um bocadinho menos de cinzento aqui ao início, esta tem um bocadinho mais, mas elas iriam mais ou menos semelhantes até aqui ao final do cos, mas depois realmente esta que tem aqui o polegar em cor de laranja está um bocadinho mais justa. Mas gostei imenso, gostei de fazer o padrão, obviamente adoro o fio. As luvas eu pesei-as, eu gastei 45 gramas e aqui sobram 58. Eu fiz o tamanho maior, porque sempre achei, quando às vezes estamos a tricotar uma meia e por piada encaixamos o cos no punho, eu achei que 64 pontos era o ideal para as luvas, tal como me pareciam as meias. Mas ao fim e ao cabo não é. É grande demais. A Kay tem 2 tamanhos e se eventualmente eu voltar a tricotar o modelo, eu vou fazer o tamanho mais pequeno, que em vez de 64, penso eu que tem 58 pontos. Mas estão muito giras. Eu acho que posso revelar, não deve haver problema nenhuma. Eu penso que estas luvas vão estar em exposição no Knit with Friends, para toda a gente poder ver o fio tricotado, para poderem experimentar, apalpar, cheirar. E foi super giro de tricotar, porque para além do modelo, este fio é delicioso. Não deixem de ir lá ver, não deixem de espreitar a loja. Quem puder ir ao Knit with Friends vai poder ver tudo presencialmente, mas não podendo, não se esqueça. Segundo projeto terminado, eu não tenho aqui para mostrar. Eu inscrevi-me para fazer o test knit do Woodland Waistcoat da Sandra dos Agasalhos e Bugalhos. Eu inscrevi-me para fazer o tamanho M. A Sandra aceitou-me no test knit, gentil como não há outra. É uma designer maravilhosa, portuguesa. Os modelos da Sandra estão disponíveis no Etsy, na loja Agasalhos e Bugalhos, portanto, se não conhecem, toca de ir lá ver também. O modelo é um colete efeito casaco, portanto não
não é um colete, camisola. Não é uma camisola sem mangas, é um casaco sem mangas, é aberto à frente e eu fiz com este fio aqui, que é da BMG, chama-se Winterprint e eu penso que esteja descontinuado. Portanto, é igual ao Winter, que eu acho que é um fio que se usa muito para fazer mantas em crochê, que é um acrílico de muito boa qualidade. Aliás, eu estou a mentir, porque isto não é 100% acrílico, isto é 50-50, é 50 lã, 50 acrílico. E tem a gama tweed e tem eventualmente, não sei muito bem, a gama print. Eu encontrei na internet uma imagem de um catálogo que tinha 3 cores deste fio, nenhuma delas era esta, portanto eu não vos sei dizer que número é. Eu comprei este fio numa retrosaria na Guarda, bem à vontade há mais de 10 anos. Pronto. A minha mãe queria-me fazer uma camisola, a minha mãe não gosta muito de tricotar liso e portanto queria colocar-lhe um ponto e o que acontece é que realmente este matizado com ponto fica uma salada de fruta e a minha mãe não gostou e acabou por desistir. E o fio teve guardado uma data de tempo e como o colete é todo em garter, eu achei que mesmo matizado isto ia resultar muito bem. E resultou. Para obter a amostra eu utilizei o fio dobrado e agulha número 8, que era o número que a Sandra recomendava no modelo. Portanto, eu obtive a amostra, correu tudo muito bem, as medidas estavam ótimas, o colete ficou muito giro e depois veio cá a casa a dona das meias sem biqueira e experimentou o colete e o colete é mais a cara dela que a minha e eu ofereci. Achei logo que tinha tudo a ver com ela. Eu ainda experimentei, ainda vesti, não tem assim muito a ver se calhar com as peças de roupa que eu teria que usar por baixo. Também não tem assim muita coisa que vá de encontro a estas cores e por isso quando eu vi vestido na minha prima achei que era a cara dela e resolvi oferecer. Portanto, eu não tenho aqui a peça finalizada para vos mostrar. Eu não vou dizer que vou pôr fotografias aqui, porque eu não sei fazer isso. Aquilo que eu vos vou prometer é que eu vou colocar uma fotografia da minha prima com o colete vestido no Instagram. Isso vai ficar a promessa. Ela esteve cá o fim de semana passado, vai voltar no fim de semana da Páscoa e eu vou ver se não me esqueço de lhe tirar uma foto com o colete vestido, que ela disse que ia trazer de propósito, e, e colocar então no Instagram, porque lá vocês vão poder ver como ele ficou giríssimo. É quentinho, é super fácil de tricotar e eventualmente é uma peça que eu gostaria de repetir porque eu gostava de ter um colete destes. Tenho é que decidir qual é a cor que vai fazer mais sentido para mim, que vai ser mais usável e, que vai ter mais a ver com as peças que eventualmente eu vou querer usar por baixo. Tá. Acho que sim, até aqui tudo bem. Pronto, isto são os projetos terminados. Eu queria ter mais, mas não consegui. O que é que eu queria ter terminado? O menino que está cada vez mais perto do fim, e eu tenho a impressão, quanto mais perto do fim ele está, mais me parece que demora uma eternidade a acabar. Olha, eu deixei deixei as agulhas no meio da volta, que não é uma coisa que eu costumo fazer, mas a última vez que eu tricotei eu estava à espera, e portanto, entretanto, aquilo que eu estava à espera aconteceu e eu tive que largar. Eu acho que não estou enganada, faltam-me 14 voltas, escrevi aqui 14, mas não tenho a certeza absoluta, mas sim, estou nessa fase, faltam-me 13, 14 voltas para terminar. Vocês já viram esta peça várias vezes. Eu agora nem sequer consigo esticar, mas de qualquer das maneiras não conseguiria lá muito bem porque ele está muito grande para o cabo, apesar de eu estar a utilizar um cabo de 100. Mas, pronto, eu gosto mais deste lado. Este lado é o mais giro, porque é um tal filmatizado. Bom, já falta pouco, eu conto terminá-lo em breve. Queria tê-lo terminado para o dia do pai, não consegui, não consegui. Eu devo dizer-vos que, e acontece com mais pessoas de certeza, dá a sensação que nós fazemos muita coisa, mas para quem tem um emprego a tempo inteiro, fora de casa, não é bem assim. O tempo útil para tricotar é pouco e às vezes mesmo nós passamos o dia todo a pensar naquele bocadinho ao fim do dia em que vamos poder tricotar e às vezes nesse bocadinho
nós deixamos de dormir. Eu deixo. E, portanto, há dias em que eu penso, ai não consigo. Ainda se tivesse, se calhar, uma coisa mais lisa, se calhar ainda pegava. Ai, mas naquilo não sou capaz. E a verdade é que às vezes não pegamos em nada, e se tivéssemos uma coisa mais lisa não pegávamos igual, e nem sempre a motivação para tricotar é a mesma, e nem sempre apetece, e portanto aquilo que já devia ter sido acabado não acabou, e eu não precisamente por isso, porque acho que muitas vezes estas situações se metem na frente e a vida acontece, eu tento não estabelecer muitos prazos, muitos objetivos para terminar isto ou aquilo, porque saem furados. Isto estava num andamento tremendo para ser terminado antes do dia do pai e eu entregar e oferecer ao meu pai, e afinal das contas não aconteceu. Portanto, a poucas voltas do fim, espero que seja o objeto acabado no próximo episódio, quer ele seja para breve ou não. Agulhas 3,75, 3,5. Vou confirmar. Agulha 3,5, fio Mondim em 2 cores, modelo da Fabi, chama-se Frisos, faz parte do caldo de ano novo e obviamente foi iniciado a 1 de janeiro, está quase. Uma das minhas falhas do episódio passado, as meias da criatividade da Tânia, portanto eu saltei mostrar-vos a pista número 2 do mês de fevereiro e entretanto que já estava feita no outro episódio, mas eu esqueci-me, portanto já tenho a pista 3. Isto está a ser delicioso de se tricotar e ainda por cima não pesa na consciência como sendo um IP, não é? Porque isto não tem que estar acabado antes de 7 de dezembro. É delicioso, é uma maravilha. Fio Mondim neste tom de verde oliva do melhor, agulhas 2,5 DPNs de madeira, Symphony Wood, e modelo da Tânia Neves, obviamente, meias da criatividade de 2023, episódios de reuniões de Zoom a cada dia 7, eu ainda só consegui ir à de março, a de janeiro eu nem sabia ainda que iam acontecer, e a de fevereiro não consegui estar presente. Portanto, olha, estou a amar, e estou a amar imenso, que não me pese na consciência, porque é para ir fazendo durante o ano inteiro. Uma maravilha, delícia. Agora, certo, olha, agora vou pegar neste menino já que está aqui e vou-vos mostrar, antes de mostrar a outra loucura seguinte. Portanto, eu no outro episódio tinha iniciado este carrinho aqui e ele está todo prontinho, falta-lhe um bocadinho de ponta atrás aqui nos olhos e penso eu que na boca junto aos dentes, e também já iniciei a sombra do cato que vai ficar aqui ao lado, mas devo confessar-vos que, portanto, eu estive convosco no episódio 2, um bocadinho depois do meio do mês de fevereiro, penso eu, e portanto eu devo ter feito isto até ao final do mês. Eu acho que este mês de março nem toquei nele. Lá está, a motivação não tem sido das melhores, põem-se outras coisas na frente e depois acontece isto. E a seguir já falo deste brinquedo nas minhas aquisições. Hoje vou-vos mostrar umas aquisiçõezinhas. Pronto. Portanto, ponto cruz está assim, está a andar, mas muito devagarinho. E porquê é que às vezes também os whips andam devagarinho? Porque se perde a cabeça com outras coisas. Então, nós temos uma rainha do amigurumi no Discord da Cristina. Ela já falou, a Cristina, sobre a rainha. É a Ana Teresa. A Ana Teresa fez, durante o período de Natal, umas bolinhas decorativas de modelos do Star Wars e de Mandalorian, penso eu também. Do mais lindo, do mais perfeitinho, do mais delicioso. E aventurou-se também a fazer agora, para um batizado, uma quantidade astronómica de anjos
de corpo inteiro, portanto, de cabeças e corpinhos, e penso que também têm asinhas. São lindos de morrer. E numa empreitada. E a Ana Teresa tem imenso jeito para isto. E sai-lhe tudo tão perfeitinho. E nós estamos sempre a elogiá-la. E a dizer que gostávamos de aprender e que ela é maravilhosa. E o que é que ela fez? Pôs lenha na fogueira. Disse: mas eu dou-vos uma aula e ensino-vos as bases. Foi a loucura. Ana Teresa, como excelente professora que é, de gente sem experiência nenhuma para certas coisas, trouxe-nos um modelo pequenino para realizarmos na aula. Isto é tão giro. Eu concluí praticamente a bolinha na aula e nós estivemos lá cerca de 2 horas, 2 horas e um quarto. Só não concluí mesmo porque não tinha enchimento. O enchimento estava no sótão e depois àquela hora eu não quis ir lá. Portanto, fechei a bolinha no dia a seguir só e fiz um dos corações. Acho que só fiz um. E depois, no outro dia a seguir, ou no outro, fiz a montagem e pus tudo em ordem. E é tão giro. E estou apaixonada por amigurumi. Espero que a febre não seja gigante, porque não posso arranjar outro craft, não é? E como eu já expliquei, o meu poder de rotação é 0. Pronto. Mas como normalmente quando se começam estas loucuras vai tudo atrás, e eu já tinha este projeto há muito tempo, algumas de vocês vão reconhecer, esta menina chama-se Namuale, que a palavra significa menina numa língua nativa africana, que eu não sei qual é, e é um design da Adriana Bastos, da Dri, e a Namuale vinha num kit, não posso fazer isso, minha cabeça pesada, vinha num kit que foi organizado pela Ângela, da Dona Agulha, antes da Ângela ter ido em missão para Moçambique. E quem comprasse o kit estava a contribuir para a ida da Ângela e o trabalho e a missão que ela ia cumprir lá. E eu apaixonei-me pela boneca, não sabia fazer amigurumi nenhum. Sei algumas bases de crochê, mas não percebia nada disto. Mesmo assim aventurei-me, comprei a bonequinha e agora com as explicações da Ana Teresa eu aventurei-me e tenho estado a fazer. Portanto, fiz o corpo todo, fiz o top, que também é crochê, a saia é costura, foi apenas, tem só uma costura central aqui atrás e uma bainha, e depois foi cozida no corpo para não cair. E depois fiz o cabelo, e estas bolinhas coloridas são alfinetes, não fazem parte do design, é o cabelo que está seguro na cabeça para eu a seguir cozer. E já só me fica a faltar bordar então os olhos e a boca desta princesa lindíssima para ela ficar pronta. Estou apaixonada por esta boneca. Ela está giríssima e eu tinha imensa vontade de aprender alguma coisa sobre a amigurumi para poder concluí-la. E ela não foi a única inspiração para eu me meter a aprender mais uma técnica. Eu vou-vos mostrar aqui que eu perdi recentemente a cabeça com 2 projetos. Um a pedido da minha prima, que costuma normalmente tirar-me do sério, que é esta menina aqui. Isto é, este padrão eu comprei numa loja do Etsy. Aqui a loja chama-se Caro Created e ela tem variedíssimas bonecas, inclusive tem meninos também, tão giros, muito bem feitos. Isto é espetacular. Eu ainda não explorei o padrão, não faço ideia se isto está escrito de uma forma beginner friendly ou não, mas acho que com alguns conhecimentos que vamos adquirindo, é execuível. A outra loucura, não é um, são 3. São estes. Também comprei os 3 modelos. Portanto, o modelo traz os 3 bonecos para fazer numa loja do Etsy. Não sei dar os créditos certos a isto,
mas ainda por cima estavam em promoção e eu sou fã de Harry Potter. E, portanto, estes são aqueles nos quais eu quero empreender os meus conhecimentos. E por isso, começando assim com coisinhas mais simples, eu eventualmente vou chegar lá. Depois a seguir, fiz a primeira de 4 bonecos de um conjunto do Capuchinho Vermelho. Portanto, já fiz a Capuchinho, tenho que fazer a avó, um lobo e um caçador. E vão ser uma oferta para a minha querida amiga Silvia Souza, que é educadora de infância e que precisa assim de uns bonecos giros para trabalhar com os miúdos dela. E como isto agora é a febre do amigurumi e é fazer por gosto e porque tem piada e o conjunto é giríssimo e está muito bem feito e explicado, eu resolvi fazer. O modelo é gratuito, é só em inglês, eu só encontrei em inglês no site da Anchor Crafts, que é a prima da MES, acho eu, mas no da MES eu não encontrei. Na Anchor Crafts está lá, está tudo em inglês, está com os termos em inglês, eu prefiro com os termos em americano, mas a maior parte das explicações, portanto, para se fazer os bonecos propriamente ditos, tem gráficos, e portanto os gráficos são universais, sem problema nenhuma, se executa, e tá, este. Ora, está. Entretanto, eu fui desencantar, aconselho da Ana Teresa, eu fui desencantar fios que eu tinha cá em casa, que eu penso que são os mais adequados para se fazer estes bonecos. Portanto, eu tinha cá em casa várias cores de Lisboa, que comprei quando saíram as golas da Filipa Carneiro, e alguns Anchor Organic Cotton, que é um fio que eu mesmo assim consigo comprar aqui ao pé de casa. Estes 3 ganhei no passatempo da MES. E tinha ainda um fio que estou com muita curiosidade de experimentar, que é, eles estão aqui no fundo, são os novelinhos pequeninos. Eu vou mostrar assim, não dá para ver muito bem. São uns novelinhos pequeninos. Olha, assim dá mais ou menos para ver. E eu tenho 24. Isto é Catânia, da Schackenmeier. E foi um calendário de advento que eu adquiri no Natal 2021. O calendário é da MES. Só se vendia na Alemanha. Eu consegui arranjar e eu pensei que tivesse dentro das casinhas coisas mais variadas do que só estes fios. E confesso que na altura fiquei bastante desiludida. Neste momento já não estou, já me passou a desilusão, porque eu vou utilizar estes fios para o amigurumi. Pelo menos para ir fazendo experiências e porque é o algodão indicado. Ora bem, agora, o que é que eu vos vou mostrar de seguida? Vou-vos mostrar. Eu tinha-vos falado que tinha, desde 2021 também, penso eu, um projeto de crochê. E se calhar induzi-vos em erro no episódio passado, quando mostrei a manta em crochê que eu estou a fazer com quadrados individuais de restos de fio para meias para o meu filho mais novo. Não é esse o meu projeto de crochê que tem transitado de ano e no qual eu não tenho pegado e ao qual eu não tenho dado atenção nenhuma. Mas sim, e agora com a história do amigurumi, ele também veio um bocadinho ao de cima à minha lembrança, que eu tenho que acabar. Isto é a bolsa dominó. A técnica é crochê de tapeçaria e eu fiz um workshop com a Mónica do Fio das Moiras que ganhei quando participei no Clube da Alice, que foi uma iniciativa giríssima da Companhia das Agulhas, quando a Sofia ficou grávida da Alice e já não tinha enxoval nenhum. E então houve um desafio giríssimo para tricotar umas peças que a Alice usasse e que fossem universais em termos de cores e em termos de tamanhos tivemos um alcance também muito grande, portanto era para tricotar peças dos 0 aos 24 meses e eu fiz um fofo e bordei 2 fraldas e fiz um gorro e umas botinhas e depois acabei por ganhar o workshop com a Mónica
E eu já estava interessada na bolsa e já achava a bolsa giríssima antes de ganhar o workshop e já tinha imensa vontade de o fazer. E quando ganhei foi ouro sobre azul. E portanto, a bolsa consiste em tricotar este padrão dos quadrados 3 vezes, portanto, uma já está completa. Eu acho que até já estava a iniciar a segunda, agora tenho que ir olhar para o gráfico e desencantar isto, mas quero muito terminá-la porque estou assim muito nesta onda de trabalhar com este fio e produzir este tipo de tecido. As minhas cores são, isto é Lisboa, da Rosários, e as minhas cores são um roxo muito escuro, um roxo mais claro, assim, e um cinzento médio. Acho que é uma conjugação gira, elegante, usável, para depois poder. A ideia é fazer daqui uma bolsa para trazer as chaves e o telemóvel. Depois eu ainda não sei se será essa a utilidade dela, mas caso tenha vontade de sair com ela à rua, acho que tem umas cores muito, muito elegantes e usáveis e sóbrias. Apesar de eu achar que este modelo, este desenho da Mónica fica giríssimo com uma infinita combinação de cores que fazem dela uma bolsa muito gira. O que é que eu tenho mais para vos mostrar? Eu mostrei-vos aqui este brinquedo. Eu vou tirar daqui. Eu acho que de há uns anos para cá via imenso isto na internet, principalmente nos blogs de Ponto de Cruz, e nunca tinha tido nenhum. E encontrei 2 muito giros numa loja. Tirar a agulha. De artigos para crafts, que é italiana e se chama Casa Senina. E ainda por cima foram super acessíveis, cada um deles custou 3,5€ e eu comprei a raposa e o veado. Corsa, quiserem. Isto tem, portanto, eles são super levezinhos, que é uma coisa que eu tinha medo. Tinha sempre a ideia que isto podia ser pesado e depois ficar a marcar e a pesar nos tecidos. Mas não, isto é uma madeirinha muito, muito leve. Tem um ímã aqui atrás, que é o que segura a agulha, que eu agora não vou conseguir agarrar assim, que é o que segura a agulha, e depois tem outro que vai do outro lado do tecido para segurar o tecido e ele não cair e a agulha está sempre presa. Eu estou encantada. Eu não sei exatamente como é que isto se possa chamar em português. Isto para mim é um needle minder e já há muito tempo que eu gostava de ter um. E depois arranjei estes 2 e estou muito contente. Outra coisa que arranjei é assim uma peça um bocadinho vintage da DMC. Tive alguma dificuldade em encontrá-la, mas depois consegui. Que é este cavalo, imagem típica da DMC, com estes buracos que servem para pôr o fio, para bordar. A maneira como se usa não é assim uma coisa muito familiar para mim. Normalmente prepara-se as meadas para utilizar neste sistema, cortando-as em secções de X centímetros adequados para bordar. E é suposto cortar-se a meada toda. Pelo menos foi a explicação que eu vi na internet. Eu não sei muito bem até que ponto é extremamente usável, e depois acho que os fios se emaranham quando ficam aqui pendurados, mas já há muito tempo que eu queria ter esta peça, que eu acho que acaba por fazer parte de uma coleção de peças assim características. Eu não queria utilizar muito a expressão vintage, que acho que não é bem por aí, mas muito características da DMC, que eu acho que marcam uma época e eles foram tentando ter, mesmo que elas não sejam extremamente úteis ou até eficazes. Do mesmo sítio onde veio este cavalinho encontrei esta maravilha. Portanto, isto é uma tesoura em forma de ananás. E eu ainda não vos contei aqui, mas eu coleciono tesouras de bordar. Tenho muitas. E acho que há modelos que são muito giros e muito icónicos e marcam assim uma fase. Eu já andava à procura deste ananás há muito tempo e encontrei e acho muito giro. Ainda por cima que há uns anos estas coisas eram, para além de difíceis de encontrar, eram caríssimas e hoje em dia é muito mais acessível. E este é
um anjo. E quando as observei achei que não tinham assim, se calhar, toda a qualidade. Não acho assim os desenhos muito, muito perfeitinhos, mas ainda hoje estive a usar esta para rematar pontas e corta muito bem. Estou surpreendida pela positiva. Portanto, queria partilhar convosco esta delícia. Outra coisa que chegou cá a casa foi um conjunto de marcadores feitos pela minha querida Susana Monge, que é um talento dos marcadores. O que é que eu estou a fazer? Alguma coisa de jeito? Espero que sim. Está bem, daí também não passa. Portanto, o meu tema é Lua e Estrelas. Estes marcadores são marcadores normais de localização na carteira. Este ligeiramente diferente é o do início de volta. E o pack da Susana ainda vem com um marcador de progresso, porque tem assim este coisinho. Isto é pior. Ai, eu e a luz, credo. Ainda tem assim este mosquetezinho de progresso. Ainda tenho aqui outro um bocadinho diferente, também com o marcador de progresso. E estou encantada, são lindos. A Susana é um talento. Podem encontrá-la no Instagram e falar com ela pessoalmente se estiverem interessadas nos marcadores que a Susana faz. Tudo manual, tudo pecinhas delicadas, tudo com bom gosto. A Susana é uma querida. Vou olhar para a cábula em vez de estar aqui a olhar para o lado como fiz a outra vez. A Cristina Gaspar deixou-me um comentário no segundo episódio sobre os discos pedidos. A Cristina queria saber se eu podia responder a uma questão que é fazer ou não fazer amostra. Então, para não prolongar muito e tentar ser breve, no geral eu não gosto de fazer amostra e no geral não faço amostra, sou preguiçosa. Faço amostra quando a peça quando é mais exigente em termos de ponto. Por exemplo, fiz amostra para o meu casaco Amália. Se for assim uma coisa mais lisa, eu não faço amostra. O que é que eu faço? Eu inicio a peça por um sítio onde a parte mais importante da amostra seja mais evidente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela camisola que eu tenho como whip do André de Castro, a camisola pomegranate, eu comecei a camisola, normalmente fiz a gola e comecei um bocadinho liso e fiz os aumentos. Não sei se aquilo tem carreiras encurtadas atrás, talvez tenha, e depois quando cheguei ao color work é que medi a amostra. Pronto, e medi se estava a utilizar as agulhas corretas e estava bem. Portanto, a lógica seria, se não estivesse bem eu ia desmanchar, mas fazer amostra antes de começar, não. Não gosto de fazer amostras para tricô circular. Não gosto de deixar aqueles fios muito grandes pela parte de trás da amostra, ou então cortar e estragar fio. Isso faz-me imensa confusão. Não quer dizer que eu não venha a fazer um projeto em que eu acho que tenho necessidade de fazer isso, mas normalmente não vou por aí. Experimento, começo a ver se está bem ou não e se estiver bem sigo, se não estiver bem desmancho e recomeço. É por aí. Costumo seguir as receitas à risca e não fazer alterações ao trabalho de qualquer designer, a não ser que eventualmente encontre um erro ou aquilo que já tenho feito é iniciar, por exemplo, a receita para um tamanho e depois se vir que não é suficiente e se a estrutura da receita permitir fazer, por exemplo, aumentos para o tamanho a seguir ou não fazer todos os aumentos e diminuir o tamanho. Isso já cheguei a fazer e isso é uma coisa que eu faço. Se não, do contrário, eu sigo a receita à risca, inclusive é número de agulha e tudo, e não tenho encontrado muitas diferenças. Acho que tenho uma espécie de tensão universal, mais ou menos, vou de encontro ao designer. Também já me aconteceu ter a mesma tensão que o designer, estar a utilizar o mesmo número de agulhas, estar a utilizar o fio recomendado e produzir uma peça que não tem as medidas que o designer deu. Isso já me aconteceu, sim. E já iniciei assim um projeto e já cheguei, não muito à frente, obviamente, mas cheguei a um ponto em que disse: não, isto está enorme e eu vou
desmanchar e vou recomeçar para o tamanho anterior, apesar de ter obtido a amostra e de estar a utilizar corretamente o mesmo fio e o mesmo número de agulha. E depois não produz as medidas que me são dadas. Acontece. Acho que há muitas variantes e, portanto, não acho que seja assim uma coisa para ficar muito aborrecida ou achar que o designer não fez bem as medidas, ou seja como for. Acho que depois há variantes que são capazes de mexer ali ligeiramente com essas certezas e depois elas deixam de ser certezas e nós só temos é que nos adaptar porque o tricô é para ser divertido e é isso. Portanto, não, Cristina, normalmente não faço amostra, não gosto de fazer e sim, tento seguir as receitas sem mexer, inclusive às vezes até nas cores. Tenho muita dificuldade em mexer nas cores da amostra original que foi tricotada pela pessoa. Normalmente quando gosto assim e portanto sigo tudo à risca. Espero ter respondido ao teu disco pedido. Como não posso nunca decepcionar a minha querida Puela 63, aqui está mais um livro. Eu trouxe-vos este hoje porque veio no seguimento do episódio passado. Eu expliquei-vos que quando eu quis comprar no sítio onde eu vi a primeira vez já não havia e eu recorri a outra plataforma e encontrei outro livro. Mas quem me disse eu já não tenho aquele disse-me, mas tenho este. Gostas deste? E eu disse, gosto, acho que gosto. Não, quando comprei, quando decidi que queria o livro, não conhecia o interior. Este livro é um daqueles livros muito genéricos. Deixem-me cá espreitar se eu consigo ver de que ano é. Já devia ter feito o trabalho de casa. A primeira edição diz que é do mês de março. Mês de março de 1980. Mas tem aqui 1977 descrito depois noutro sítio. Talvez seja uma questão entre direitos de autor ou então publicação no país de origem e depois a data de publicação traduzida em português. Portanto, isto tem um ano a mais que eu. É muito giro. Ele tem 5 capítulos. Acho que eu dei-lhe uma vista de olhos e era isso. Tem tricô. Tem capítulo 1, tricô. Portanto, obviamente tem aqui materiais, embora aqui assim a preto e branco e desenhados, não são fotografias. E depois tem coisas sobre fios, abreviaturas e símbolos. E depois, então, a famosa ordem de montagem das malhas, aumentos e diminuições, remates, casas e costuras e bolsos. Eu estou a ver os títulos aqui na outra folha. E depois os modelos têm um estilo muito giro, típico deste final dos anos 70 e início dos anos 80 e toda a década de 80. Isto é muito engraçado. Ao contrário do outro, que é um livro de modelos, eu gosto muito destes livros de técnicas, estes livros que começam assim a explicar-nos como é que a técnica surgiu e quais são as coisas essenciais para ter para começar e como é que se escolhe o fio e como é que se vê a espessura das agulhas e assim. E depois tem o monta-malhas, a meia, liga, remates, aumentos, diminuições e torcidos e malhas passadas e essas coisas fascinam-me. E depois no fim 2 ou 3 modelos, porque era pôr em prática aquilo que se aprendia nas primeiras folhas. E eu acho estes livros uma delícia. E depois estes em particular, desta época dourada dos anos 70, 80 e 90, eu acho fascinantes. Fascinantes, isto é muito giro e marca uma época. O segundo capítulo é o crochê. Como devem calcular, a estrutura e a organização são semelhantes. Vai ter aqui uma folha em que mostra agulhas de crochê, espessuras e assim. Como é que se coloca as malhas e depois a lógica é fazer correntinha, fazer um ponto alto, fazer um ponto baixo, baixíssimo, essas coisas todas. Aqui. Giro, adoro estas páginas. Tem um terceiro capítulo sobre bordado, penso eu, porque me apareceu. Sim, bordados, como apareceu aqui uma toalha bordada.
Portanto, depois aqui, obviamente, linhas adequadas, agulhas, bastidores. Começa por falar em ponto de cruz e depois tem ponto de cadeia, de recorte, aqueles pontos muito giros e muito típicos daqueles trabalhos que as nossas mães, avós, tias faziam. Olha aqui, bainhas abertas, muito bom. O quarto capítulo é sobre costura, não, saltei um, calma, acho que o quarto capítulo é sobre tapeçaria. Eu ia dizer macramé, mas não. Tapeçaria, não sei exatamente o que é que fala sobre tapeçaria, não percebo nada de tapeçaria. Tem a ver se calhar com estas telas e depois como é que se pode fazer o fio passar nas telas e produzir variados efeitos, seja estilo bordado, seja como aqueles tapetes de trapilho que tem um nozinho por trás ou assim. Pronto, há de ter várias coisas. E o último capítulo, trabalho em lã esmirna. Exato. E depois o último capítulo é então sobre costura. Agulhas, tesouras, medições, como é que se tiram medidas, moldes, como é que se fazem pinças, bainhas, bolsos, etc. Pronto, mais uma relíquia. Isto chama-se O Grande Livro dos Lavores e é do Círculo de Leitores. Eu tenho outro livro com o mesmo nome. Vou mostrá-lo noutro episódio. Tenho outro livro com o mesmo nome. Isto na internet até suponho eu que gera alguma confusão. Este livro acabou por me ser oferecido pela minha prima, que estava a fazer scroll comigo, a saber dos produtos da retrosaria. O que é que eu tenho mais para vos dizer? Eu tenho para vos dizer que no momento em que eu estou a gravar este episódio, eu já fiz o sorteio dos fios para a Snowy Bag. Eu vou revelar aqui também porque eu ainda não sei se vou conseguir pôr o clipe aqui ou se vou publicar o clipe à parte antes ainda deste vídeo, que é para vocês verem. Mas aqui da minha lista o episódio número 2 tinha 51 comentários, 30 eram claros de quem queria participar no sorteio da Snowy Bag. O número que saiu no random foi o número 10. Eu vou estar aqui assinalada a roxo, eu não sei se dá para ler, mas é da Isabel Placência. Portanto, Isabel, se vir este episódio, eu agradecia que me enviasse os seus dados de correio para isabelmtcrb.maio@gmail.com, que é o meu e-mail pessoal, que eu vou deixar se calhar aqui na caixa de descrição, que é para depois não haver nenhum erro, nenhuma confusão da digitação dos caracteres. Pronto. Muitos parabéns, Isabel. Obrigada pelo seu comentário, obrigada por ver. Espero que goste do fio e que faça uma gêmea da minha Snowy Bag com eles. Eu não respondi a nenhum comentário do episódio 2 para não gerar o dobro dos comentários para eu estar a verificar números e tudo. Inclusive depois tinha lá uma resposta da mesma pessoa ao seu próprio comentário e as contas não me estavam a bater certas e eu queria que tivesse tudo direitinho e queria que não me falhasse ninguém na minha lista de candidatas ao prémio. E, portanto, fica aqui a promessa que eu vou dar as respostas o mais breve possível, agora que já fiz o sorteio. Eu não vos vou deixar sem resposta, porque eu adoro os vossos comentários. Eu gosto imenso que vocês estejam desse lado. Eu gosto imenso que me cobrem, mas então para quando é que é o episódio? Já estás a demorar muito tempo a gravar. Acho o máximo. E obrigada mais uma vez por estarem aí. Espero que gostem deste episódio. Acho que hoje foi um bocado mais trapalhona. Mas eu confesso que quando comecei a gravar não estava assim com o espírito todo para gravar. Mas isto é como uma conversa. A gente começa e depois vai. Obrigada mais uma vez. Um beijinho a todas. Não sei, obviamente, quando é que vou conseguir gravar um próximo episódio ou se vou ter alguma coisa de jeito para vos mostrar ou não. Falta de fio para amigurumi não é. E é isso. Pronto. Obrigada a todas. Um beijinho muito grande e até à próxima.